Mas eu vou gravar essa parte porque acho que é importante até para outras consultoras que também tenham essa dúvida, tá? Uhum. Então, aqui no nosso exemplo, né, no Então, nosso repita. academia requer exercício, né? Então, para a gente fazer os exercícios práticos aqui, eu falei aqui sobre o que coloca, né, no caos hoje. É ter uma agenda vazia e achar que está trabalhando muito, às vezes, sem trabalhar de forma estratégica. Usamos aqui exemplo do agendamento. Qual tarefa estratégica eu estou evitando? No caso aqui, a gente mencionou o agendamento, a Eli concorda e o dela também. E aí ele perguntou, o como eu faço esse agendamento? Que é uma tarefa estratégica que eu estou evitando. O ponto de baixo aqui, o terceiro, é a chave. Você precisa ter um sistema para fazer o agendamento. E o sistema não é um software, não é um aplicativo. O sistema é que dia eu paro na minha agenda para fazer agendamento? Ah, eu paro toda quinta-feira. Ou eu paro toda segunda-feira à tarde. Beleza. Qual é o dia que você para fazer agendamento? É um sistema. Lembra que eu falei do roteiro? Teve algum slide aqui que eu falei sobre roteiro? Cadê? Aqui. Roteiro das coisas. Então, se eu tenho uma tarefa que eu sei que eu vou procrastinar, eu preciso ter um roteiro. Eu vou fazer agendamento toda quinta-feira e eu vou começar ligando para clientes que me contataram na urna do mês. Eu tô falando da minha realidade, tá? Eu tenho uma urna rolando num salão e aí eu vou pegar essa urna e essa urna eu preciso começar a contatar. Quando? Quinta-feira à tarde, que é o dia que eu separo para agendamento. Então, dentro desse sistema, eu já sei que dia e quem são as pessoas. Ai, Mi, mas eu não tenho urna. Por onde que eu começo esse agendamento? Com as suas clientes, certo? Quando a gente faz uma sessão de beleza, a gente pergunta o quê para a mulher? Se ela gostou, se ela daria uma nota, se ela indicaria. Todas as clientes fazem isso no dia? Não. A gente esquece, às vezes, de perguntar. Então, se você fez uma sessão ou uma venda pontual e você não fez o acompanhamento, você pode, no dia do agendamento, falar. E aí ele me conta: você gostou muito da base que eu te vendi? Gostei. Tá usando? Tô. Tá legal? Tá. Que bom. Eli, agora eu preciso de duas indicações. Você consegue me presentear com o nome e contato de duas amigas que você gostaria de presentear com uma sessão de beleza? Ou que precisam conhecer a base assim como você se apaixonou? Só que assim, gente, é um trabalho que eu procrastinava porque eu achava muito call center. Mas é mecânico, é pegar a indicação. Ou outro caminho para agendamento, respondendo a sua pergunta. Eu já tenho esses contatos aqui. Lá na ficha do perfil do cliente já me indicaram. É só entrar em contato de modo mais profissional possível. Oi, Eli, tudo bem? Quem me indicou aqui você foi a Camille, na fichinha aqui que eu preenchi de cliente, e você ganhou uma sessão de beleza. Vamos marcar? Gente, e na hora de marcar, o como também é um sistema. Você não fala, veja aí quando tá bom pra você. Não. Você vai pegar um calendário e você vai colocar dentro das datas que você tem. Você que vai selecionar de acordo com as suas datas. Você pode terça ou quinta. Ah, eu prefiro terça. Se você der o mês inteiro, ela nunca vai marcar. Porque dentro desse sistema precisa ter as opções para que a pessoa não crie fadiga de decisão. O que que é fadiga de decisão? Decisão. É o que a pessoa às vezes precisa de muitas opções. É aquela coisa, vi vários sapatos na loja, não levei nenhum, porque você teve muitas opções. Então, quando você vai fazer o agendamento, é importante que a sua cliente também tenha perguntas fechadas. Você prefere terças ou sábados? Para você é melhor de manhã ou à noite? E é claro que você vai fazer isso de acordo com o quê? Com a sua agenda. Os calendários aqui, tudo marcado, tudo marcado. Que são os dias que eu tenho para fazer sessão, os dias que eu tenho para comum integrada. Porque eu trabalho por blocos. Terças e quintas eu faço como terças e quartas, terças, quartas e sextas eu faço como integrada. Segundas e quintas eu faço Mary. Hoje eu precisei fazer como integrada e tá tudo bem. Mas eu tenho blocos de trabalho, manhã, tarde e noite. Hoje eu não tenho mais trabalho Mary no meu bloco da noite, mas vocês sabem, durante muito tempo eu fazia reunião de unidade de segunda à noite. Hoje não funciona. Porque dentro do meu bloco de trabalho não funciona mais, certo? Então, o que que a gente precisa entender? Dentro do meu bloco de trabalho, qual o meu horário marquei para você poder sugerir para sua cliente. E aí, gente, sendo bem sincera, tá? Quando as pessoas me davam dicas sobre agendamento e falavam exatamente isso que eu tô falando para vocês, eu pensava assim, até parece que a cliente vai querer quando eu quero.
Eu tinha essa crença, eu falava, até parece que sou eu que decido. É a cliente que decide. Se ela falar que quer estar lá na sala domingo 10 da manhã, eu vou burlar o sistema da portaria e vou fazer ela entrar. Eu pensava isso. E eu só comecei a prosperar no meu negócio Marquei quando eu entendi que eu preciso valorizar o meu tempo e o meu produto. Quando eu flexibilizo demais para cliente, eu não valorizo o meu tempo. Quando eu dou muito desconto, eu não valorizo o meu produto. Então é importante que a gente tenha essa postura profissional. Porque com essa postura profissional, as coisas fluem. E fluem não porque a Mirtz está dizendo, fluem porque, gente, o nosso mercado não dá mais para trabalhar de forma amadora. Quem empreende não pode ser amador. Quem empreende não pode ser aquela pessoa assim, ah, eu vou fazer quando der eu agendo, quando der eu bato a minha meta de venda, quando der eu vou lá na sala da Mary Kay. Não. A gente tem um calendário que é postado trimestralmente para que vocês se organizem. Eu parto do princípio que muitas pessoas têm imprevistos. Eu mesmo tenho frequentemente. Mas, se eu tenho a intenção e aquilo tá na minha agenda, eu vou me priorizar ao máximo para estar lá. E aqui fica a dica. Muitas de vocês perderam, aproveitar que tá gravando, muitas de vocês perderam prêmios do ano passado porque eu doei, vendi. Não foi buscar na sala, desculpa. Poderia mandar pelo correio, como já fiz no passado? Poderia. Mas a gente tá aqui na região, na Grande São Paulo. Eu mandei os presentes da Olga, que tá lá em Florianópolis, certo? Mandei presente pra Kátia, que tá lá no Pernambuco. Mas pra você que tá aqui do lado, não tinha como mandar, não. Porque é falta de prioridade. E a gente precisa ter seriedade no nosso negócio. Senão, não vale a pena. Senão, a gente fica naquela de vender para ganhar 200, 300 reais. E lembrem-se, o objetivo da Mary Kay é o quê? Enriquecer a vida das mulheres. Não dá para enriquecer a vida de ninguém pagando só um jantar. 300 reais é o que você gasta com uma família no jantar. E olha lá, se for uma família que come muito bem, ontem a gente deixou bem mais. Que era aniversário aniversário de casamento da minha sogra, foi bem mais que isso. Então, vamos trabalhar com esse foco na academia de vendas, em resolver dores reais. A Eli colocou a dor do agendamento. E aqui, nesse papo rápido, eu já consegui falar um pouco do sistema. Um dia, quais contatos você vai fazer. Você é muito bem articulada, Eli, você conhece muita gente. De repente, no dia do agendamento, é passar ali no teu WhatsApp, que já está populado de mulheres poderosas que querem conhecer o seu produto e falar: Oi, tem consultora que te atende? Não? Ótimo, então vai ter uma aula de maquiagem lá na sala da Mary Kay, você é minha convidada VIP. Porque às vezes a cliente não vai querer que você vá na casa delas, tá? Essa é uma realidade. Diferente eu posso falar que antes de 2019, nós, consultoras, a gente tinha o privilégio de ir na casa da cliente, comer o pãozinho de queijo, comer o bolo. Hoje, ó, o mês passado eu fiz duas sessões. Uma foi na casa de cliente, que já era minha cliente antiga e quis dar uma renovada com as amigas, e a outra foi na sala. Usem o espaço da sala. Só me avisem, porque daí se for uma aula de maquiagem, né, preciso separar mais produtos, se de repente é uma aula de make mais elaborada ou uma mais simples, ou até pra gente preparar um cafezinho, mas pra gente receber bem, como a gente receberia se estivesse na nossa casa, tá? Mas marquem sessões na sala. Eu, Mirtes, tenho horários disponíveis sempre. E se eu tô lá, de repente, trabalhando em algum projeto, fazendo alguma coisa do meu outro negócio, vocês podem estar usando a sala para fazer sessão, não tem problema nenhum. Usem esse espaço, beleza? Inclusive, quinta-feira, depois do café, eu tenho sessão, certo? E aí, tem mais alguma dor que você fala, ó, uma tarefa estratégica que eu tenho evitado? Sim, não sei se você tá na terapia do Júlio ainda. Acho que ela saiu, né? É, Ela acho tava que na eu tenho terapia do todas as Júlio. dores. Hã? Eu acho que eu tenho todas as dores possíveis e imaginárias e não nem imaginárias ainda, entendeu? Pode colocar, pode falar, pra gente Não, exercitando. a minha dificuldade maior é realmente essa, de fazer lá o convite, de quem convidar, de como convidar. Isso daí é o que você está falando, mas eu acho que ainda o que me pega é justamente o medo de a pessoa. Na verdade, assim, ó, hoje de manhã, por exemplo, antes, né, depois que eu levei o Cauã para a escola, antes da mentoria, eu estava já planejando olhei minha lista de base, Aham. aliás, foi depois da mentoria, antes de ir para o dentista com a Camille. E comecei a mandar mensagem para essas clientes que já compraram e que faz Boa. um tempinho.
Mas assim, muitas não respondem. Já é a segunda vez que eu mando no mês, no comecinho do mês eu mandei, agora eu mandei de novo, mas não responde, não responde nada. Aí você fala assim, meu Deus, será que eu tô sendo invasiva? Será que eu tô Uhum. sendo chata? Então eu fico, você sabe que eu tenho essa trava, então você Sim. sabe que eu tenho esse problema e aí agora eu já não quero mais mandar a mensagem, entendeu? Então Aham. é isso é uma das outras coisas também, Certo. de me sentir invasiva ali, de chata. Boa. Eu lembro da Dani, a Dani falando, a Mary chata. Eu tinha muito medo de ser Mary chata também. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Se hoje você me oferecesse um chiclete e eu falasse não, você ia ficar chateada? Não. Então pensa que o produto é um chiclete. E eu tenho que ficar oferecendo toda hora? Não. Você preserva seu chiclete, você não sai oferecendo pra qualquer uma. Ou fica. Você tem ali três Trident Ofereço para todo mundo o chiclete. Você tem três Trident na bolsa. Você vai ficar dando assim a torta direito? Não. A gente precisa informar a cliente. E talvez ele, para você, nessa dor, vale a pena você mudar a sua comunicação com o cliente. No lugar de falar, oi, a base está em promoção, quer aproveitar? Você manda uma mensagem informativa. E você pode escrever. Essa mensagem é uma mensagem informativa, só para te contar que a base está em promoção. Se você precisar, eu vou te aguardar o contato. Se você não responder, eu entendo que você não precisa da base agora e tá tudo certo. É só uma mensagem informativa. Essa de Perfeito. mensagem informativa me ajuda muito. Por exemplo, quando o pó multifuncional voltou, o quarteto, eu mandei. Mensagem informativa, quarteto voltou. Três clientes responderam. Tomei na cabeça, só podia comprar quatro. Vocês lembram mês passado? Que eles colocaram. Aham. Então tem hora que é só informativo mesmo. Mensagem informativa. E assim, sem expectativa. Mensagem informativa. Eu quero que você saiba por mim. A base está em promoção. E desencana da resposta, Tá. sabe? Porque a resposta vai vir quando a cliente sentir necessidade. O nosso produto, ele gera desejo. Mas Uhum. às vezes vai gerar desejo dela ver seu antes e depois. Um lado com base, um lado sem base. Como foi sábado. Eu postei e tive muito desejo de cliente respondendo. Entendeu? E nem foi um Uhum. vídeo, nem foi uma coisa que eu consegui gravar sábado, porque sábado eu tava aqui entre o caos e o comando, literalmente, né? Fazendo a Simone veio aqui em casa sábado, ela veio. Ela viu, assim, eu tava naquela correria. Mas não foi, uma coisa que eu deixei de fazer. Eu postei uma foto antiga, mas postei eu lá com base e sem base. Entenderam? Então faz Uhum. muito sentido. Agora a gente precisa pensar que toda vez que a gente oferece o produto ou oferece a oportunidade, é como se a gente estivesse oferecendo um chiclete. A gente vai com a boa intenção de melhorar o bafo da pessoa. Se ela quer ou não, tá tudo certo. Ótimo. Entendeu? Vou Sem pensar pressão. assim agora. Sem pressão. É um chiclete. E Tá por bom. isso que isso não é uma dica minha, não, tá? Isso é dica da Rainha de Inícios do seminário. E foi assim que ela fez, eu acho que mais de 120 inícios o ano passado. Que ela falava, eu achava que era um chiclete. Quer começar a trabalhar comigo? É assim, 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 assado. Não? Beleza. E aí, tá querendo chiclete? É assim, é assim. E aí ela vendeu super bem, foi rainha, né? Enfim. Beleza? Entendido. Mais outra tarefa ou coisa estratégica que você tem evitado, que você fala, não tá funcionando. De momento, não tô lembrando. Então é porque não tem. Bora pro Não, sucesso. pode até ter, mas. O que pode ajudar, gente? Lista fixa de compras, de coisas. Então a gente já sabe os produtos que mais vendem. No teu estoque, a gente vai ter na aula de vendas semana que vem falar sobre curva de estoque e o que precisa estar no estoque A, no B e no C. Então é importante que a gente tenha essa consciência, tá? Agenda compartilhada com essa rede de apoio. Então, que dia que eu. O Amauri, ele sabe os dias que eu vou pra sala até o final do ano. É que pra vocês eu mando só por 3 meses, pra vocês não achar muito louca. Mas ele já sabe até o final do ano, porque se ele marcar um bolo no dia que eu vou pra sala, ele tá perdido. Entendeu? Se acontecer qualquer outra coisa, eu sei que eu vou poder pensar em plano B, C e D. Entendeu? Então é importante, e é inclusive ele que me alertou de abril. Ele escuta. Você vai pra sala no sábado de Aleluia? É porque a gente vai fazer o almoço de Páscoa aqui em casa. Eu vou estar fazendo o bolo. Aí esse bolo não dava pra desmarcar, né, gente? Falei, não, então eu vou Uhum. pro outro sábado pra reunião de unidade. Mas a gente precisa ter esse controle, essa previsibilidade com as pessoas que estão com a gente. Use geladeira, mural. Eu tava conversando com a Marina, que é uma consultora mais antiga.
E ela coloca os dias que ela vai fazer sessão, os dias dos compromissos, enfim, na porta do guarda-roupa. Todo dia ela abre a porta para se arrumar e ela abre lá e vê os compromissos dela, né? É um caminho. Ah, o meu tem que estar na agenda do celular, A porque agenda do senão. celular. E na agenda do celular tem aquilo, né? Você. Tirar notificações desejadas, fixar endereços e conversas relevantes. Então, aqui não é incomum você ver Renata W120, Rua Catanduva. Porque a Rê, ela sempre me pede base e a dela é a Bronze W120. E ela mora na Rua Catanduva. Às vezes, se eu for procurar no empresário online, meu, é só pegar da mala e pôr numa sacola e entregar. É simples. Já tá ali no contato do próprio WhatsApp, o tom de base dela, né? Esses dias eu tava com uma amiga e ela falou: Por que que do lado do meu telefone, o nome dela é Mônica, por que que do lado do meu telefone tem N150? Eu falei: É o número da tua base. Aí ela, eu falei: É o número da tua base, porque fica mais fácil. Quando você pedir, eu já sei qual é. Ela, nossa, que bom, bom saber que eu não sou, que isso não é um código, não sei o quê. Eu falei, olha, não, não é um código, não. Ela falou assim, bom saber que não é um código das amigas que te visitam pouco, sabe? Eu falei, não, não tem nada a Ah, ver. É só o número da tua base mesmo, tá bom? Então, fixar isso é importante. E eu uso alguns aplicativos de gestão de tempo, né? Eu uso o Trello, o Google Keep e o Google Agenda, tá? Para tudo. E aqui falando para tudo. Eu uso o Google Keep, inclusive, para agenda de mercado. Então, tenho a minha lista de compras, é compartilhada também. E aí a gente vai ticando o que tem, o que precisa comprar. Chega no mercado, uma compra que antes eu fazia em 3 horas. Hoje eu faço em 1h20, 1h30, com uma criança correndo ainda. Porque eu já tenho a lista ali do que a gente sempre pede, do que tá dentro do cap nosso eu não orçamento. conheço. Oi? Esse cap eu não conheço. Você tá no Google agora? No computador? Bom, Vai lá embaixo dos ícones do Google e coloca Keep. Ele é uma tagzinha amarela. E aí ele é um fazedor de listas. Você pode fazer listas de várias coisas. Pra você ter ideia, eu tenho uma lista que chama Cabeça de Mãe. Um monte de senha, tudo fragmentado, tudo em código, tipo, do cartão, do aplicativo, do negócio da Sabesp, sabe? Tipo, é assim. Tipo, é uma lista só pra eu me organizar internamente, sabe? Então, esse ajuda bastante na gestão de tempo e o agenda, certo? procurar depois. Vou te mandar um print depois. Beleza? Dúvidas? Até aqui, ok. Maravilha. Então, eu encontro vocês aí na próxima segunda, se Deus quiser, vai dar para ser às 10. E a gente continua para falar de produtos nessa mesma dinâmica, falar de teoria, depois exercícios práticos. Fechou. Tá bom, Eli? Depois quem assistir Obrigada. gravado também, coloca aí nos comentários. Um beijos e boas vendas para nós. Beijo. Fica com Deus. Amém. Você também. Tchau, tchau. Tchau.